Senhor presidente, que tem o nome do meu pai, Nelson. Meu pai também se chama Nelson, né? Talvez, provavelmente, em homenagem ao Nelson Gonçalves, né? Que não é o presidente aqui, mas o Nelson Gonçalves, tão famoso quanto cantor. Mas hoje, dia 13 de abril, hoje, dia 12 de abril, né? Hoje quero aqui evidenciar duas homenagens. A primeira delas, mais ligeira, ao Colégio Anchieta de Nova Friburgo, que completa 130 anos de uma belíssima história, né? Um colégio da Companhia de Jesus. Hoje é aniversário da deputada Lucinha. Não, Lucinha, você não viria de preto sendo seu aniversário hoje, né? Só em setembro. É virginiana ou libriana? Pior, libriana. Mas hoje é aniversário de um dos maiores líderes do estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Hoje é aniversário do líder do PSOL, do deputado estadual Marcelo Freixo. E eu quero pegar emprestado algumas falas da sua companheira Priscila Soares, que tem muito mais categoria para falar não do líder, mas do humano, né? E ela fala do Marcelo Ribeiro, não do Marcelo Freixo, que diz que é um daqueles barqueiros que, mesmo diante de um mar revolto, com água salgada nos olhos, sem horizonte ou âncoras, acredita e faz todos os tripulantes creem que chegaremos em terras firmes. Ele perdeu um irmão jovem morto pela milícia e não faz disso uma derrota ou mote para justiçamentos ou vingança. Ao contrário, faz do fato uma peça da engrenagem no senso de justiça e humanidade. Junto ao outro irmão, reconstrui os fragmentos que ali se encontravam de uma família destituída de esperança. São pessoas simples, trabalhadores de baixa escolaridade, de imenso conhecimento da vida, que nasceram e viveram com seus 3 filhos numa das regiões mais pobres de Niterói. Formado em História pela UF, estudou em escolas com conteúdos e currículos desvinelados às demais e sozinho, imerso em livros pela madrugada, pois trabalhava como office boy em um banco, viu seu nome na lista de aprovados no vestibular. Já nos períodos iniciais da faculdade, foi trabalhar numa escola, na secretaria, fazendo café para os professores e organizando atividades administrativas. Pediu uma oportunidade para dar aula e ficou por mais de 20 anos no magistério, pagando contas, criando 2 filhos, e hoje ainda recebe com carinho o reconhecimento de inúmeros alunos nas ruas. Recorda o nome de cada um deles, façanha de professor. Militou em instituições internacionais de direitos humanos, deu aula em presídios, conheceu o que o mundo esconde entre muros altos à margem da sociedade de nossas falsas realidades. Ele entende que conhecimento é necessário e permanente, assim como o lado de fora do livro. Aquilo que só se aprende no olho, na vivência, na escuta do outro, independente de suas convicções ideológicas edificadas em sua trajetória intensa e plural, esse homem deixa seu legado aos jovens. Um sopro de democracia no sentido de acreditar numa nova política, ou na própria política que há tanto vem sendo hostilizado. Eu usei algumas das palavras da Priscila para falar não do deputado estadual Marcelo Freixo, que é sim um sopro de esperança, concordem com ele ou não nas suas ideologias, mas é um sopro de esperança para a democracia brasileira e é um sopro de esperança, acima de tudo, para o estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz que o estado do Rio, deputado Paulo Ramos, produza homens do nível de Marcelo Freixo, assim como tivemos orgulho de produzir lideranças históricas como Darcy Ribeiro, ou o próprio Brizola, que apesar de não ser do Rio, se produziu no Rio, e tantas outras figuras que extrapolaram a técnica para se tornarem humanos. E nunca precisamos tanto de humanidade na política. Mas também não posso me esquivar de dizer que a história do Freixo, assim como é a história de tantos outros que aqui estão, e posso dizer que é a minha também, infelizmente nós ainda somos exceção. O Freixo ainda é uma exceção de quem vem de baixo e vem construindo uma brilhante vida e uma brilhante carreira, de quem também sofre com as milícias, de quem perdeu um irmão, de quem hoje tem um pai que está
tratando de um câncer e assim por diante. Somos exceções, mas que essas exceções um dia possam deixar de ser assim, graças à inspiração de homens públicos como Marcelo Freixo. Deputado Paulo Ramos. Deputado Anderson Nogueira, eu já convivo aqui no Legislativo Estadual há algum tempo com o deputado Marcelo Freixo. E agora estou tendo a oportunidade de uma convivência mais próxima a partir do momento em que passei a integrar o PSOL. E quero fazer minhas as suas palavras, dizendo que é uma honra muito grande conviver com o deputado Marcelo Freixo, compreender a sua coerência, acolher as suas bandeiras de luta e ser por ele liderado. Parabéns, que a saúde, a vida longa, mas acima de tudo, que possamos algum dia, eu ainda em vida, e ele jovem que é, ainda nem cinquentão é, que possamos viver o verdadeiro socialismo, a verdadeira democracia no nosso país. Eu sei que é por isso que ele luta. 50 por enquanto é só no número, viu? Sem fazer campanha antecipada. Marcelo Freixo, parabéns, feliz aniversário, mestre. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulo. Obrigado a todas e todos dessa casa, funcionários, deputadas, deputados, enfim, que convivem comigo há 9 anos aqui nessa casa, convivem com a diferença. Eu aprendi muito nessa casa, aprendi ao convívio, ao enfrentamento, aos limites, A gente entra de uma maneira e fica sobrevivendo, ainda mais sendo minoria, mas é um grande aprendizado humano, Saber respeitar a diferença, e aqui eu aprendi muito sobre a democracia. Então, as relações humanas conviveram com diferenças políticas das mais gritantes, e a gente conseguiu fazer disso uma convivência humana possível, o que a gente espera que aconteça nas ruas, que espera que aconteça em todos os países, Que as diferenças políticas sejam tratadas no campo da política. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo afeto. Você, Anderson, não vou aqui tratar de Vossa Excelência, porque isso é muito frio, e isso não é necessário entre mim e você. Obrigado pelo carinho de sempre. Que bom que você está no PSOL, que bom que a gente caminha junto, que bom que a gente tem utopias que possam ser divididas num momento tão sombrio, tão estranho nas ruas, mas que eu vejo frestas, mas que eu vejo possibilidades de grandes avanços. É das grandes crises que a gente busca as grandes saídas. Não é do marasmo, não é da tranquilidade, é do conflito, E nesse estou sendo provocado aqui no aniversário, mas obrigado pela citação do texto da Priscila, foi uma das coisas mais bonitas que eu já li. Enfim, ela escreveu isso no domingo, é minha companheira e, enfim, escreveu isso carregado de uma emoção, de um convívio muito forte. Obrigado por citar, me surpreendeu, não sabia nem que você tinha lido, muito menos que você ia citar isso aqui, mas a vida, eu agradeço muito a política, eu agradeço muito a possibilidade de ter a vida que eu tenho, Não é nenhum sacrifício que eu vivo. Às vezes é muito cansativo, mas não tem nenhum sacrifício. Eu agradeço muito a militância, a juventude, a tudo que eu vivi nesses 49 anos. Eu acho que eu aprendi muito, tive muito prazer e aprendi muito com o exercício da política, não necessariamente de mandato, mas com o exercício de sonho. Obrigado a todas e todos por todo o carinho. Deputado Coronel Jairo. Eu estava sentado ali e eu não poderia me furtar a aproveitar o aniversário do deputado Marcelo Freixo, que é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu, quando fui acusado injustamente de participar de um grupo de milícia lá no Batã, em Realengo, num lugar que eu nunca tinha ido, no Batã, por acaso. E a imprensa ficou muito em cima disso, porque eu tinha cometido um erro e resolveu culpar alguém e me botou para Cristo nessa história. E durante 40 dias isso foi notícia no jornal, e o deputado Marcelo Freixo sofreu todas possível em relação a que meu nome fosse incluído nessa CPI. E teve mais de 1.300 denúncias, e Deus é perfeito,
e justo. Meu nome realmente não poderia constar nisso, porque eu nunca participei realmente disso, não suporto isso. Acho que isso é a degradação do Estado Democrático de Direito. Mas ele foi de uma firmeza. Então eu queria aproveitar a oportunidade, primeiro para agradecer, já o fiz pessoalmente, a minha família já fez, mas queria agradecer a firmeza. Posso afirmar que o deputado Marcelo Freixo pode ter todos os defeitos do mundo, mas com certeza absoluta é um homem que a gente pode dizer que tem caráter, que tem dignidade, que faz as coisas com dignidade. Recebeu inúmeros e-mails dos jornais do Rio de Janeiro e sempre foi enfático e fazendo questão de colocar que nada havia contra o Coronel Jairo e assinar embaixo, dizendo, não permitindo que se cometesse qualquer tipo de injustiça, como a imprensa já havia cometido. Então, quero aproveitar a oportunidade, primeiro para agradecer e deixar público aqui o meu agradecimento desse cara, desse político, desse deputado, que é um grande caráter. Muito obrigado, deputado Marcelo Freixo, feliz aniversário. Depois desse depoimento, encerro as minhas falas agradecendo ao deputado Paulo Ramos, que me permitiu falar antes dele, apesar de estar inscrito depois, desejando ao deputado Marcelo Freixo muita sabedoria, muita serenidade, mas acima de tudo, que não se esqueça da sua grande responsabilidade, Eliomar, de inspirar cada vez mais jovens, mas não tanto jovens assim, adultos e idosos, a acreditarem nos seus sonhos, na sua capacidade, no senso de justiça e de que só a sensibilidade pode vencer o ódio, só o amor pode vencer a raiva. Em tempos de ódio, amor é mais do que necessário e o poeta Marcelo Freixo é brilhante nessa questão. Parabéns!